Bem, antes de começar, gostaria de falar que eu não recomendo microscópio para checar a lâmina para quem está começando a fiação, porque tem um monte de pegadinha e pode atrapalhar mais do que ajudar. Para quem está começando, uma fiação simples com formação de rebarba e remoção de rebarba vai dar conta muito bem do recado. Mas vamos lá, que até por curiosidade, espírito científico e ah, aqui vocês veem um fio bem organizado, ele tem um plano único, atinge até a borda, não tem nenhuma fratura, um fio direitinho, um fio bem feito. E como vocês veem, tem até cabelo raspado aí. Não lembro o grit que eu finalizei essa lâmina, se eu não me engano foi 3.000, mas eu não tenho certeza. Aqui a gente tem um fio feito na pedra 120 e como vocês podem ver, tem uma lâmina escura próximo à base do fio. E isso aqui lembra um microfio, só que não é. Eu não fiz nenhum microfio, eu simplesmente não atingi a borda do fio com a afiação. O ângulo de fábrica era bem alto e não cheguei a tocar lá. Aqui parece que eu toquei na borda, porque a gente tem um plano de brilho. Só que se vocês perceberem, tem dois padrões de riscamento diferentes. Então o padrão de riscamento na base do fio é outro. Então isso aqui também não alcançou a base do fio. Aqui parece um fio bem formado, alcança a base do fio, a gente não vê nenhum problema, mas esse fio tá com rebarba. Não aparece, mas dá para sentir com o dedo e discreto com o dedo, bem discreto, e com o paninho bem fácil de perceber, passando o pano. Por sinal, tá cheio de pelinho do pano aí que grudou no fio. Achei bem interessante que mesmo com um microscópio de 100 vezes, o dedo e um pano têm uma sensibilidade maior para detecção de rebarba. O método funciona bem, né? Dedinho e pano. Aqui, um segundo achado inesperado, o fio dobrado. A pontinha, o metal, essa faca é muito maleável e ele virou 180 graus e tá aí amassado na ponta. Aqui uma imagem da ponta por outro ângulo, dá pra ver que fica uma ponta bem rombuda e capacidade de penetração vai ser baixa. Isso daqui dá pra ver a olho nu, mas é delicado e eu não tinha nem percebido. Aqui imagem de uma outra lâmina, essa daqui é a Chitu Butcher, vista por cima, é uma imagem que você tá com a câmera exatamente em cima do ápex. Como vocês veem, o fio tá bem estruturado, não tem pontos, alguns pontinhos de brilho, mas quase nenhum ponto de brilho, então lâmina bem afiada. E aqui vocês veem uma lâmina toda detonada, cheia de pontos de brilho refletindo para você. E só que não. Isso daqui é a mesma lâmina, o mesmo trecho, só que eu botei um papel para pegar e proteger a mão na hora de filmar. Isso aqui é a contaminação pelo papel. Então, mais uma das pegadinhas do microscópio. É exatamente a mesma posição. Aqui puxei um pouquinho pro lado e fica claro que o que a gente está vendo é contaminação. Aí quando eu percebi isso, tirei o papel, limpei bem a lâmina e fiz a imagem sem papel nenhum. E esse aí foi o resultado. Como vocês veem, um brilho bem mais fino do que esse que eu estou mostrando aqui para vocês. E só que não. Esse daqui é o mesmo trecho de lâmina, exatamente o mesmo local, eu só mudei a iluminação. Então, o outro tá com iluminação fraca, essa tá com iluminação forte. Vocês podem até perceber um pontinho de brilho exatamente no mesmo lugar na imagem. Então, se vocês forem fazer esse tipo de imagem, botar sempre o microscópio na iluminação máxima para ter um ponto fixo de comparação e aí você vai ter uma ideia melhor do que você está vendo. Esse fio daqui, ele raspa cabelo e não corta papel toalha. A lâmina já foi usada. Aqui é uma outra faca com fio polido também e mesma coisa agora com brilho no máximo, essa faca corta papel toalha. Então dá para perceber a diferença de um para outro.
Então, ficou legal. Mas tem que saber todos os macetezinhos, porque senão você interpreta tudo errado. Aqui você tem uma fiação na pedra King 300. Tem aquele faixa de brilho próximo ao fio. Isso daí é um microfio. Então tem um microfio aí de aproximadamente 50 microns. E é meio décimo de milímetro. Então você vê como isso aqui é fininho e já te dá uma capacidade de retenção de fio melhor. Porque essa aqui é a região que eu uso com 15 graus. O resto tudo tá a 10. Isso aqui já te dá resistência. Isso aqui parece mal estruturado, dente, parece uma coisa grosseira, né? Só que esse aqui é um fio que raspa cabelo e corta papel toalha. Então, não é um fio ruim, isso aqui é um fio bom. Tem uma capacidade de corte muito boa para corda, para vegetal, para... É exatamente essa superfície irregular que vai dar esse fio áspero e agressivo que a gente conhece das pedras de desbaste. Outra imagem, King 300. Aqui, uma imagem de fio polido. A borda não tem um plano único, então a gente sabe que isso daqui foi feito com um strop, uma politriz, alguma coisa que deixou o fio convexo. É um fio que está bem estruturado, não tem nenhuma falha, não tem fratura e raspa cabelo bem, então fio de qualidade, bem feito. Pela imagem, você pode pegar e achar que esse fio é melhor do que o outro. E em algumas coisas vai ser, mas em outras não. Então, é importante você pegar e associar o que você está vendo com a prática, em vez de só achar. Então, para carne crua, esse daqui certamente seria muito melhor do que o outro. Para cortar a corda e casquinha de gordura crocante de churrasco, certamente o fio na King 300 seria melhor. Aqui vocês têm um fio polido, porém mal feito. Por quê? Primeiro, ele tem esses microdentes, que eu não iria esperar num fio polido bem feito. E segundo, ele tem uma rachadura. Então, na parte direita do vídeo, você vê ali, a falha penetra no aço. Então, isso daqui é um ponto que, no momento, não está atrapalhando o corte, mas isso daqui é um ponto de fragilidade e que eu tenho que ficar de olho, porque isso daqui pode vir a desenvolver um dente maior ou avançar para o fio. Como eu não vou usar essa faca para impacto, fica menos preocupante, né? Mas eu tenho que acompanhar isso daí. Aqui é mais uma imagem do ponto de fratura. Esse fio tem alguns problemas estruturais, como eu mostrei para vocês aí. Então eu espero que ele tenha algum nível aí de fadiga mecânica e provavelmente uma durabilidade abaixo do ideal. Porém, em termos de potência de corte, ele tá bom. Mesmo após eu passar na tábua de corte, de levinho, ele ainda continua agarrando o cabelo, então ele sustentou em fio navalha 1. Assim que eu saí da afiação, ele estava melhor, ele chegava a desfiar cabelo. Para quem não conhece, desfiar cabelo é um dos testes de afiação navalha. Então você passa o fio na lâmina e divide em dois, que nem vocês estão vendo nessa imagem aí. Foi nessa faca que eu fiz isso. Mas provavelmente deve ter sido em algum foil edge, porque perdeu essa capacidade muito rápido, mesmo sem usar a faca. Esses testes de navalha para faca ainda é algo experimental, coisa que eu estou tentando aprender fio navalha e depois ainda aprender como que eles se comportam na prática. Então, não é exatamente uma recomendação. No momento, o que eu recomendo é até papel toalha, que fica show. Só para colocar em perspectiva, a faca que eu tô falando mal é essa daqui. E a olho nu, não dá pra gente perceber nada. No cupom fiscal, essa aqui é a performance da faca. Bem suave. Inclusive corta papel toalha. Tá?
Bem, se fosse uma faca que tivesse horrível, sem passar em nenhum teste de papel, o microscópio não teria sido muito útil, né? Mas como ela passa nos testes de papel e não passa nos testes de microscópio, demonstra a utilidade do microscópio na otimização desse fio mais polido, né? Então, bem interessante. Pensando em potência de corte, a faca ficou muito boa, mas pensando em durabilidade de fio, ainda tem como melhorar, porque esses microchips que vocês estão vendo aí provavelmente estão associados à fadiga mecânica e baixa durabilidade. Um outro ponto que o microscópio pode ajudar é no diagnóstico diferencial de superafiação para foil edge. Diferenciar um do outro é muito importante, porque na superafiação o que limita a durabilidade é a qualidade do aço e do tratamento térmico. Enquanto no foil edge, o que está limitando a durabilidade do fio é erro na afiação. Na superafiação, o fio fica limpinho, super bem estruturado, porém ele é fino demais para a resistência mecânica do aço, considerando a tarefa que você vai realizar. Então, simplesmente não tem como melhorar, é o limite da faca. Já no caso do foil edge, não. Esse fio ele desfia cabelo, ele passa em teste de navalha, porém ele é muito frágil e ele arrebenta e perde capacidade de corte. A afiação em edge trailing tem alto potencial de formação de foil edge. Se fizer só 10 passadas em trailing no strop diamantado, já dá esse resultado aí de um foil edge absurdo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em trailing para finalizar os fios polidos. A gente tem como detectar isso daí sem microscópio, simplesmente você faz o teste de navalha logo após a afiação, e aí você dá umas passadinhas de leve na tábua de corte, e isso já arrebenta esse fio todo e perde a capacidade de corte. Quando você faz o teste para navalha depois, já perdeu o fio. Para essa detecção, o microscópio também pode ajudar a gente, porque se você tem um fio que estava todo bem estruturado e você passou num strop, que não tem nada para gerar impacto, não tem nada para gerar fratura, e ele sai do strop com fraturas, certamente o que fraturou foi um foil edge. Fio navalha vai ser um tópico que eu ainda vou aprender mais e conversar mais aí com vocês. Mas por enquanto é tudo que eu gostaria de dizer. Então, falou!